Índia e China ficaram assustadas. O dia todo hoje chegam informações de que, uma após a outra, empresas indianas e chinesas anunciam que estão suspendendo temporariamente a compra de petróleo russo. Temporariamente, pois agora vão estudar urgentemente se é possível contornar as sanções à Rosneft, à Lukoil e aos navios petroleiros supostamente de terceiros países, mas que são russos. A receita do petróleo e do gás é a principal fonte de financiamento dos gastos militares russos, financiam a guerra. A queda nas receitas provenientes dos recursos energéticos pode levar à desaceleração do crescimento econômico, à redução dos salários na indústria de defesa e a problemas no pagamento de contratos governamentais e obrigações sociais. E as obrigações sociais, senhoras e senhores, são algo que depois deixa o povo furioso. Furioso quando não são pagas. Os analistas respondem que é justamente a forte queda das receitas do petróleo que pode se tornar um dos principais fatores que limitam a duração e a intensidade. Duração e intensidade são diferentes. Companhia militar russa pode-se conduzi-la lentamente, cavar trincheiras e atirar um pouco por lá. Agora, pela primeira vez, a Rússia divulgou os gastos militares planejados para o ano de 26. Antes, eles só aumentavam esses gastos. O que isso indica? De que as sanções sobre o petróleo e a queda das exportações estão afetando os recursos para conduzir a guerra. O que está acontecendo, levando em conta as tarifas já existentes? A punição da Índia pelo fato de eles comercializam, compram, negociam petróleo russo? Ou seja, 50% de imposto sobre todas as mercadorias que são trazidas para cá. Há exceções, mas geralmente é 50%. O valor das mercadorias deles, que deve ser pago ao importar produtos para os Estados Unidos da América, aumentou em 50%. Trump várias vezes afirmou que a Índia logo mudaria de ideia e que até o final de 2025, ou seja, em mais 2 a 2,5 meses, praticamente tudo cessaria. Vai parar de importar petróleo russo. Se vão parar ou não, vamos ver. Em outubro, Trump também anunciou a introdução, a partir de 1º de novembro, de tarifas adicionais de 100% sobre todas as importações da China. E segundo ele, agora, somando com as tarifas já existentes, a taxa média para a China vai chegar a 155% sobre o valor dos produtos deles. Essas medidas foram parcialmente responsáveis pela decisão da China de endurecer o controle de exportação sobre uma série de acordos estratégicos, incluindo metais de terras raras. Também pela continuação da compra de petróleo russo por empresas chinesas. Mas softwares críticos para a China, que não existem em nenhum outro lugar além dos Estados Unidos, não serão mais fornecidos para a China. Aqui, em ambos os casos, a administração americana vincula o alívio das sanções e tarifas à recusa da Índia e da China em cooperar com a Rússia. Na área de energia, é isso que querem dizer, acho. E os militares provavelmente não vão gostar. Durante o 4º plenário do Comitê Central do Partido Comunista da China, que ocorreu de 20 a 23 de outubro, todos aguardavam para ver se Xi seria removido, mas não foi. Mas a China claramente começou a suavizar algumas de suas posições. Por exemplo, várias empresas chinesas começaram a limitar as compras marítimas de petróleo russo. E, de fato, ao mesmo tempo, eles reforçaram o controle sobre a exportação de materiais estratégicos. Mas, de modo geral, acredita-se que isso é para aumentar sua vantagem. Uma alavanca, não sei dizer exatamente nas negociações, ou seja, para ter mais nas negociações, por assim dizer, como se fosse um martelo levantado sobre a cabeça, digamos assim. As refinarias indianas já estão ativamente reduzindo, como acabaram de nos informar, a importação de petróleo russo para evitar novas restrições americanas. Eles chamam de restrições. Bem, sanções. Sanções são restrições. Os Estados Unidos da América impuseram tarifas de 50% sobre produtos indianos, reduzindo fortemente as exportações da Índia para lá. Especialmente nos setores vulneráveis, onde há muitos concorrentes. Isso inclui têxteis, joias, móveis, frutos do mar e outros produtos de exportação indianos para os Estados Unidos da América que exigem muita mão de obra. Ou seja, essas propostas que começaram a ser feitas imediatamente aos compradores americanos mostram que a exportação indiana pode cair em 3%, o que é um grande golpe para a economia da Índia.
Provavelmente estamos falando de 30 a 40 bilhões de dólares anuais. O setor têxtil indiano já se tornou não competitivo. Produtos de Mianmar, Indonésia, Vietnã e outros países são muito mais vantajosos para comprar. Eles acabam sendo muito mais baratos para nós, ou seja, para os consumidores americanos. Uma queda significativa nas exportações colocará em risco, eu acho, centenas de milhares de empregos justamente nas áreas de exportação, o que vai piorar seriamente a situação geral do emprego no país. E na Índia, a situação já não está muito boa. Se a situação continuar, digamos assim, por mais um ano, o efeito econômico negativo para a Índia vai se intensificar, porque não sofre apenas a exportação, mas também o clima de investimentos e a industrialização no país. O aumento das tarifas limita significativamente a atratividade da Índia como fabricante, como fornecedora para o mercado global. Ou seja, se você exclui o mercado dos Estados Unidos da América, que tipo de fornecedor você é? As refinarias de petróleo privadas e estatais da Índia receberam um prazo oficial das autoridades americanas. Chegou uma carta. Até 21 de novembro, encerrem todas as operações com empresas russas que foram sancionadas. Lembro mais uma vez, isso inclui refinarias de petróleo, além de navios e coisas do tipo. Na prática, isso significa que o volume de compras de petróleo russo por todas as maiores empresas privadas indianas provavelmente vai cair a zero em breve. Assim, exceto aqueles que conseguiram enganar, passar por cima ou fazer alguma coisa, as empresas privadas estão de fato reduzindo as compras de petróleo russo. Evitar os riscos de sanções secundárias, mas especialmente para evitar perder o acesso a operações financeiras em dólares americanos. Dissemos, se continuarem negociando com a Rússia, cortaremos vocês das transações em dólar. Façam-nas em rúpias e rublos. Os países do Golfo Pérsico logo ofereceram à Índia substituir o petróleo russo pelo deles. A Arábia Saudita, o Kuwait, o Iraque e, se não me engano, os Emirados começaram a negociar com a Índia o fornecimento de grandes lotes de petróleo do Oriente Médio. Empresas indianas mostraram interesse no petróleo dos Estados Unidos da América. Nós temos vários tipos diferentes de petróleo, e há um tipo específico que é parecido com o russo. Se eles também começarem a comprar de nós, isso vai permitir que eles reduzam a dependência de um único tipo de fornecedor. Países como o Brasil e países africanos começaram a negociar compras da Nigéria e de Angola, para compensar a perda de volumes causada pelas sanções ao petróleo e navios petroleiros russos. O governo indiano também pediu aos Estados Unidos e à União Europeia permissão para retomar as importações do Irã e da Venezuela. Antes de sofrerem sanções internacionais, eram os principais fornecedores da Índia. As refinarias privadas chinesas estão interrompendo ou, por enquanto, reduzindo significativamente as compras de petróleo russo. Operadores chineses suspenderam entregas marítimas, mas o oleoduto segue operando. Trata-se de quase todas as grandes empresas chinesas, principalmente por temor de sanções secundárias e perdas. Bem, digamos assim, a possibilidade de usar os sistemas financeiros e de seguros ocidentais. Aqui, a União Europeia nos prejudicou muito. O fato de que os navios que transportam petróleo não poderão ser segurados em seguradoras normais. Aliás, o seguro, desde anteontem, aumentou 5 vezes. Só para ficar claro. E além disso, qualquer coisa pode acontecer com eles no caminho, incluindo apreensões e atrasos. Isso assusta muito os chineses. Eles realmente não querem que suas refinarias de petróleo fiquem paradas. Ou seja, o petróleo transportado por via marítima da Rússia representa aproximadamente 1,4 milhão de barris por dia. Agora essas compras estão temporariamente em pausa. Os traders e as empresas estão revisando os contratos e buscando alternativas. E como muitas transações não podem ser realizadas sem a participação de bancos internacionais e companhias de seguros, os bancos internacionais querem operar em dólares e as seguradoras têm medo da União Europeia. No próximo mês, o volume de compras de petróleo russo, especialmente por empresas privadas, vai diminuir significativamente. E já calcularam que, mesmo aquilo que já foi comunicado à Rússia, que não será comprado, isso já representa uma queda anual de 8%. É uma queda enorme. A redução significativa das compras de petróleo russo pela Índia e pela China pode atingir seriamente o orçamento e a economia da Rússia devido à perda de um dos principais mercados externos. Eles já perderam a Europa.
Ou seja, as receitas do petróleo e do gás representam aproximadamente um quarto, não, eu diria até um terço de todas as receitas orçamentárias da Rússia. Foi justamente a Índia e a China que garantiram a Moscou o principal fluxo de petrodólares após a saída dos mercados europeus. Para vender em outros países, é necessário criar nova infraestrutura e preocupar-se sempre com a apreensão dos navios. Além disso, é necessário oferecer aos intermediários e compradores um desconto maior que o atual. Eles negociam de forma clandestina, por isso tem um desconto de 12 a 14 dólares por barril, e ao redirecionar será necessário adicionar mais 2 a 4 dólares por barril, o que, bem, praticamente torna todo esse comércio sem sentido. Ainda mais porque o transporte leva mais tempo, há mais despesas, problemas com o seguro que aumentou 5 vezes e coisas do tipo. Em geral, especialistas ocidentais acreditam que aumentar a pressão sobre as receitas de petróleo e gás da Rússia é uma ferramenta eficaz para reduzir a capacidade da Rússia de continuar a guerra contra a Ucrânia. Assim, na opinião de vários analistas, se as tendências continuarem, a Ucrânia e seus aliados terão uma nova vantagem no processo de negociação. Assim, o financiamento prolongado da guerra para a Rússia se tornará cada vez mais difícil. É isso que significa uma redução séria das receitas provenientes de derivados de petróleo e gás, atraso no fornecimento de novas armas, modernização de equipamentos e pagamentos a contratados no setor de defesa. Com a falta de receitas no orçamento, podem ser afetados os pagamentos aos militares, a compra de munição, o apoio à infraestrutura, especialmente na zona de combate. Analistas observam que os gastos militares podem ser os últimos a sofrer com os cortes, porém, uma prolongada falta de receitas do petróleo forçará o Kremlin a otimizar também esse segmento, reduzindo não apenas despesas não essenciais, mas também gastos militares, itens militares do orçamento. De modo geral, a redução da produção de petróleo e a queda das receitas com a exportação de petróleo e gás colocam sob séria ameaça o futuro financiamento das Forças Armadas da Federação Russa e a possibilidade de manter uma grande guerra de forma estável. A maioria dos analistas acredita que a Rússia é capaz de continuar a guerra com a Ucrânia por mais 2 anos, apesar do agravamento da situação econômica. Porque existe uma margem de segurança e, além disso, os gastos com defesa terão prioridade. Mas o que significa prioridade? Significa pagar menos em outras áreas? E geralmente quem sofre é o setor social. Há uma queda de 20 e 30% nas receitas do petróleo apenas para sustentar o exército, armamentos e infraestrutura. E em 6, 7 meses, a Rússia começará a sentir a escassez financeira devido à imposição de sanções contra a Rosneft, a Lukoil e todas as outras. Nesse período de 6 meses, há 2 anos, a Rússia terá que chegar a um acordo com a Ucrânia e o Ocidente. Caso contrário, a redução dos gastos com estruturas sociais e pensões começará a levar a agitação, inquietação, motins e revoltas no território da Rússia. Porque os russos só se rebelam quando não há nada para dar de comer às crianças. A criança chora e diz que quer comer, mas não tem comida. Tem macarrão, vamos alimentar com macarrão. Tem batata podre, tem nabo podre. Mas quando não tem nada, é aí que começam os motins por fome. Em outras palavras, teremos que esperar mais 6 ou 7 meses até a mudança de tom de Putin. Embora eu tenha certeza de que, desde ontem, o Kremlin já começou a discutir quando e em que condições eles vão recuar e iniciar negociações de paz com a Ucrânia. E mais, tenho quase certeza de que já circulam rumores de que um mensageiro do Kremlin já está indo até as pessoas de Trump para conversar sobre alguma coisa. Acho que é o Dmitriev, como tem sido ultimamente. Talvez não, claro, posso estar enganado, mas digamos assim, tenho quase certeza de que amanhã ou depois de amanhã, alguém de Moscou já estará nos corredores do poder americano. É isso, até logo.